Olha, a semana vai ser gelada e com chuva em todo o estado. Você já deve ter notado aí, com base no dia de hoje, né? Bárbara Rames, boa noite. Você que está do lado de fora está sentindo na pele. Quarta onda de frio do ano, a segunda do inverno e, aliás, ondas que vieram seguidas aí. A estação mal começou e a gente já está sentindo que realmente vai ser bem mais intensa, né? Boa noite para você. Vai ser um inverno em tanto, né, Camila? Boa noite para você, todos que nos acompanham. Aqui do lado de fora a gente está bem agasalhado para aguentar, porque tá bem gelado. Inclusive, pela rua tem bem pouco movimento. Mais cedo tinha um pouquinho mais, pessoal saindo do trabalho, mas agora realmente quem pode foi para casa se esquentar. E quem passa por aqui passa totalmente agasalhado. É casaco, japona, touca, luva, tudo para se garantir nesse tempo gelado, friozinho, chuva caindo, agora deu uma acalmada, mas junto aí com o vento fica realmente bem gelado, que deve ser então a cara dessa semana. Julho começa já com uma onda de frio, não só aqui no Paraná, em outros estados, inclusive a gente preparou uma tela para mostrar que isso acontece em diferentes regiões do Brasil, mas aqui no Paraná a gente tem essa onda de frio um pouquinho mais acentuada. Por aqui a gente vai ter uma queda nas temperaturas, elas vão ficar 5 graus ou menos, ou mais no caso, abaixo da média para esse período. Só que a gente já está falando do inverno, que já é uma média mais baixa, então fica ainda mais gelado. De fato, vai ser uma semana, para quem não gosta de frio, não muito boa, mas também não deve ser tão agressiva, intensa quanto as anteriores. Quem falou, inclusive, um pouquinho mais sobre isso, para dar essa dica de como serão os próximos dias, foi o meteorologista do CIMEPAR, Lisandro Jacobsen, ele que comentou exatamente isso. A gente vai ter frio, talvez não recordes de temperatura como nas semanas anteriores, mas ainda com risco de geada. Vamos acompanhar. A onda de frio em si ela persiste toda semana, mas ela perde um pouquinho de intensidade entre quinta e sexta-feira. Mesmo assim, amanhecer de temperatura bastante baixa. O que aumenta durante a tarde é a máxima, que aí teremos valores um pouco mais elevados e mais agradáveis. Para essa primeira quinzena de julho, é frio com certeza, não tem muito do que escapar disso, né? Porque o início da estação está sendo bem característico, assim como esperávamos. Não é a melhor notícia para os amantes de calor, para quem não curte um frio, mas para dar um relento aí, Camila, na quinta-feira a gente deve ter as temperaturas voltando a subir um pouquinho, dando uma trégua. Então a partir de quinta aí sim a gente pode ter umas tardes um pouquinho mais quentes, mais agradáveis, mas eu sei que os detalhes da previsão do tempo você traz pra gente, né, Camila? Sem dúvidas, Bárbara. Vou só abrir um parênteses aqui para comentar que hoje na reunião de pauta, inclusive os chefes lá em Londrina, também em Maringá, que são regiões que costumam fazer bem mais calor, reclamaram aí desse frio. E lá na nossa live, porque você também pode acompanhar o RIC Notícias Noite no YouTube, a Raquel estava me questionando por que a Camila tá só de regata. Aqui dentro do estúdio está bem quentinho, mas lá fora tá frio. Eu vim hoje com sobretudo bem comprido. Então vou contar para vocês como é que tá essa previsão aí para os próximos dias, para você já se preparar nesse look. Vamos conferir. Bom, a terça-feira começa gelada, mas com temperaturas que vão se elevando ao longo do dia. Amanhã a chuva ela se concentra principalmente aqui, ó, no centro-leste do nosso estado. Em toda essa área em cinza do mapa, que inclui a capital Curitiba, há previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade. Já na região centro-oeste do nosso estado, o sol ele volta a aparecer, mas não há previsão de chuva significativa. O destaque são para as regiões oeste e também sudoeste aqui do nosso estado, parte da região sul, onde há previsão de geada, justamente por conta dessa massa de ar polar sobre o nosso estado, como a Bárbara bem adiantou. Vamos ver os detalhes, então, para Londrina, segunda maior cidade aqui do nosso estado? Olha só, mínima de 13 graus, o dia por lá já começa com chuvisco, que inclusive se estende aqui durante a tarde, quando a máxima não vai passar dos 18 graus. Em Maringá, na região noroeste do nosso estado, também chuvisco ao longo do dia, mínima de 12, máxima de 18 graus. Vamos dar uma espiadinha em Cascavel, na região oeste. Por lá, amanhã vai ser bem gelada, 4 graus é a mínima. À tarde, essa temperatura não deve passar dos 13 graus, então se prepara se você está aí na região oeste. E em Matinhos, no nosso litoral, mínima de 14 e essa temperatura se mantém durante a tarde. À noite a gente tem aqui uma queda da temperatura, ou seja, aquela tal da mínima invertida ao longo do dia, chuva fraca.
Vamos dar uma espiadinha nos próximos dias na nossa capital Curitiba. Já temos um panorama da semana, terça-feira com mínima de 7, a máxima não passa dos 10 graus e olha só, 10 milímetros de chuva ainda previstos. Na quarta-feira temos aqui uma chuva fraca, 5 milímetros, na quinta-feira previsão apenas de chuvisco. Mas a temperatura, olha só, não muda muito. Elas não se elevam aí de uma forma muito expressiva durante a tarde, máxima de 9 na quarta, de 11 na quinta-feira. Quarta-feira, aliás, a gente vai ter ainda as instabilidades bastante presentes no centro e também no leste aqui do nosso estado, com previsão de pancadas de chuva, já nas regiões norte, também nas regiões oeste, sudoeste e sul do estado. Aí sim o sol volta a aparecer, mas as temperaturas elas vão seguir baixas. Mais detalhes eu te conto amanhã.